Ai, 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 oh, ai, oh, ai, oh, ai, oh. Olá, seja bem-vindo. Que bom que você veio até aqui mais uma vez. Que bom que nos encontramos novamente. A leitura de hoje, como vocês viram pelo título, é uma leitura mais surpresa, assim, né? Não tem um tema definido, mas eu já tive um leve spoiler porque eu tirei algumas cartas com esses 3 oráculos aqui, né? Nós temos essas 3 opções, como de costume, então lembre-se de se conectar com elas, de se conectar com você mesmo e também com aquilo que você acredita antes de escolher. Respira fundo, ouve sua intuição. Temos uma grande mistura de energias aqui, acho que pela questão de ser uma coisa meio roda da fortuna, sabe? Pode vir te trazer para cima, pode vir te trazer para baixo, pode ser uma grande surpresa mesmo. E tem uma certa bagunça lá fora também, porque eu moro de frente para uma escola. Então, se vocês ouvirem muito barulho aí, saibam que são as crianças jogando ali, fazendo educação física, tá? Bom, gente, então eu vou seguir adiante. Se você precisar de mais tempo, pause o vídeo antes de fazer sua escolha. E eu te vejo na sua leitura. Grupo 1, como é que vocês estão? Bom, vocês escolheram aqui o signo de Libra. É um signo muito conectado com a questão do equilíbrio, com coisas relacionadas à beleza, né? Porque a gente tem Vênus ali regendo esse signo. É um signo também ligado com a diplomacia e tudo mais. Mas talvez essa sua diplomacia, eu achei engraçada porque a leitura de vocês aqui já abre com vários deuses sendo representados e a carta do The Prayer, que é uma carta que fala mesmo de você entrar em contato com o seu lado espiritual, entrar em contato com uma via espiritual aí, né? Fazer uma oração, fazer alguma coisa assim. Então eu acredito que aqui talvez deuses estejam tentando se comunicar com você, ou Deus que você acredita, alguma coisa nesse sentido, tá? A carta da Dumavati, ela é uma carta que fala muito sobre o momento em que você deixa algo para trás. Parece muito com a carta do 8 de copas até, ou uma carta da morte, assim, sabe? E daí eu acredito que seja uma carta que tá te dizendo que ou você precisa deixar alguma coisa para trás, ou que você já deixou e tá passando por um momento de luto, né? Um momento de transição aqui com Hecate no The In-Between, né? Então, Hecate tá ali ligada com as encruzilhadas, que são uma representação dos nossos momentos em que a gente está entre um ponto e o outro, entre o lugar e o outro, entre uma situação e a outra, entre uma pessoa e a outra, né? Então é uma carta que, para mim, traz esse conceito de que você pode estar no meio termo. Na verdade, talvez por isso que tenha vindo Libra ali, né? Talvez você já esteja nesse meio termo entre uma finalização e um recomeço, entre um término, né? E aí agora como é que eu vivo minha vida, entre algo que você deixou para trás e o que vem para frente, né? Eu acredito até que você talvez não esteja olhando para frente ainda, porque você ainda pode estar apegado com coisas do passado, pode estar sofrendo, como eu disse, né? Passando por uma questão de luto, passando por uma questão de dor. The Prayer é a carta que fala para você se conectar, como eu disse, né? A carta que fala para você orar, para você pedir. É importante que você faça isso, porque quando essa carta ela vem negativa, ela traz uma pessoa que às vezes perde a fé, uma pessoa que às vezes fica materialista demais, que não acredita em si mesma, ou uma pessoa que faz tudo a serviço de si próprio. Eu não acredito que seja muito o caso das pessoas pelas cartas que saíram aqui, mas a gente ainda vai tirar com o tarô também para saber um pouco mais. Porém, pode trazer um pouco desse aspecto, assim, da pessoa que não pensa muito nos outros, que não pensa no contexto geral, que acaba ficando muito tudo girando em torno do seu umbigo e faz as coisas para os outros só para receber de volta, tá? E a carta do Hanuman é uma carta que fala muito sobre a coisa de você pular de um pensamento para o outro rapidamente, de você ter ou não ter o controle sobre quem você é, sobre a sua existência. Aqui tem uma coisa muito forte de alma, assim, né? Por isso que eu sinto que é como se os deuses estivessem te chamando, como se a espiritualidade estivesse te chamando, porque
Talvez você precise reconhecer que você também é parte da espiritualidade. E aí, para isso, precisa de oração, precisa de meditação, precisa, às vezes, de uma limpeza, né? Eu comecei esse vídeo aqui, eu tentei começar ele 3 vezes. Daí eu percebi que eu não tinha acendido a vela. E aí eu fui, acendi o incenso, já comecei com um canto que surgiu na minha cabeça antes de começar o vídeo. E daí parece que agora as coisas estão fluindo um pouco mais calma, sabe? Às vezes a gente precisa desacelerar mesmo, ficar um pouco no meio termo antes de dar o passo a seguir. É um lugar em que a gente precisa habitar de vez em quando, mas não morar para sempre, tá? Então, vamos tirar aqui algumas cartas com o tarô também para ver o que as cartas querem falar pro grupo 1. O que as cartas querem falar pro grupo 1? O eremita, o rei de paus, 9 de paus, 2 de ouros e cavaleiro de paus. Quantos paus aqui? Realmente eu acho que tem aqui confirmando também uma energia, assim, espiritual muito forte, tá? Que você pode ter já domínio dela, mas talvez, sei lá, tá acostumado a fazer de um jeito, tá acostumado a levar as coisas de uma forma não tão profunda mais. Talvez você precise revisitar essas coisas, sabe? E aqui começando com o eremita, que é uma carta de profunda reflexão, uma carta de autoconhecimento, de busca do próprio eu. É uma carta que pede para você talvez estudar a espiritualidade ou estudar a sua energia, assim, sabe? Se conhecer mesmo. Talvez até para enfrentar as suas lutas do dia a dia, tá? Com 9 de paus e 2 de ouros aqui. Mas eu acredito que talvez você precise crescer, amadurecer, para depois você sair desse lugar em que você tá mesmo. Então, com o cavaleiro de paus aqui no final, me traz muito essa representação de você ir em busca de algo, de você buscar novos caminhos, de você ir levar a sua chama, né, o seu espírito para onde você for também, tá? Porque o cavaleiro de paus, ele carrega a energia dele ali, que é o pau com fogo, né, os raminhos e tal. E eu acho até engraçado que nessa representação dessa carta, a gente tem um cavaleiro de paus em cima de um camelo. O camelo, ele atravessa ali o deserto, tem uma grande capacidade de atravessar, né, com a temperatura quente e tudo mais. Então, eu acredito até que você, assim, tenha um suporte, tenha alguma coisa que te carrega, que te, sabe, te dá forças, assim, de alguma forma. Mas que não é uma velocidade tão rápida a que é necessária aqui mesmo. Então, você tá parado ali naquele lugar, né, naquele meio termo, na encruzilhada de Hecate, e é como se você precisasse mesmo desse momento. Porque você pode estar passando por um momento de cansaço aí, né, de, sei lá, ter terminado uma situação em que, ou estar deixando para trás ainda uma situação em que você passou muito tempo ali lutando para manter. 9 de paus e 2 de ouros até me traz essa sensação, assim, de estar fazendo um malabarismo, né, pra segurar uma situação. E olha só a cara dessa moça aqui. Ela tá cansada, não aguenta mais caminhar ali. Tá carregando a lanterninha dela, que parece bem eremita também, carregando a chama dela, né, em busca de um objetivo ali, mas você vê que existe um esgotamento, tá? Então, às vezes você tá desperdiçando um pouco a sua energia. Ou você desperdiçou um pouco da sua energia com alguma coisa e ela precisa ser recuperada, sabe? Não só a energia, mas também o conhecimento. Aquela coisa de, às vezes, a gente começa a caminhar em busca de um objetivo e muitas vezes esse objetivo ele se perde no meio do caminho, porque a gente tá tão preocupado em viver o momento ali ou em alcançar alguma coisa maior que a gente esquece qual foi o motivo inicial. E às vezes esse motivo inicial, ele não tem a ver com dinheiro, ele não tem a ver com fortuna, com uma grande prosperidade assim financeira. Muitas vezes ele tem a ver com uma abundância de conhecimento, com um espiritual elevado, com uma conexão maior consigo mesmo e com o universo. E eu acredito que aqui seja esse o processo pelo qual você tem que passar aqui, tá?
Acho que o signo de Libra aqui até tá representando mesmo muito bem aquela questão de você estar buscando o equilíbrio. E aí você vai buscando o equilíbrio dentro desse meio termo ali. Não saiu a carta da temperança aqui, né? Porque às vezes pode ser que você ainda tá antes dela, né? Ainda precisa passar por um processo aí de se entender e tudo mais, para depois você aprender o que é a temperança e você colocar ela em prática de fato. Então é isso, grupo 1. Eu acredito que você aqui realmente precisa entrar num processo de espiritualização maior, tá? E uma espiritualização, assim, que vai te ajudar a se recuperar de alguma coisa, que vai te ajudar a superar os seus pensamentos que podem ser turbulentos ou obsessivos, e que vai te ajudar também a superar coisas que ficaram no passado ou que você precisa deixar no passado para você chegar no meio termo e depois seguir adiante com algo que seja novo para você, tá bom? Espero que essa leitura tenha feito sentido para você, que ela te ajude, que você esteja menos ansioso daqui para frente, que você se lembre de meditar, de orar, de acender uma vela se for necessário, passar um incenso na casa, né? Porque às vezes a gente precisa usar desses artifícios assim, também para focar a nossa mente numa coisa diferente, diferente dos nossos próprios pensamentos, porque às vezes eles acabam engolindo a gente se torna pessoas materialistas demais, a gente se torna pessoas preocupadas demais, e isso dificulta o nosso processo de elevação da consciência, assim, sabe? Nem falo tanto de espiritualização no sentido de religiosidade, de você precisa falar com os deuses, com algum deus, né? Cultuar algum panteão e tal. Acho que nem é nesse sentido que veio essa leitura, tá? É mais no sentido de você reconhecer a espiritualidade dentro de você e de você reconhecer que você faz parte dela e que você pode tudo que você quiser, ou quase tudo, né? Porque acho que até assim, em alguns contextos na mitologia a gente vê que os deuses, eles têm alguns defeitos, têm algumas limitações, assim, né, dentro dos mitos, claro. Então, você como ser humano também tem algumas limitações, também tem, sei lá, limitação como, por exemplo, o tempo, sabe? O tempo da vida, o tempo das coisas. Às vezes as coisas demoram, às vezes um processo que você acha que vai ser rápido vai ter que ser mais lento. E daí é importante você se resguardar um pouco, sabe? Não forçar a barra consigo mesmo e ir com calma e às vezes parar nessa encruzilhada. Que pode ser um lugar sombrio, pode ser um lugar de trevas, assim, né? Até do Mavat ela me traz muito essa sensação, assim, de algo que é um pouco assustador, porque a imagem dela mesmo não é uma imagem assim tão agradável, digamos assim, né? Então eu acredito que esteja relacionado assim com coisas que a gente tem medo, com coisas que a gente meio que é uma coisa putrefação assim das coisas, sabe? E Hecate também, né? Aqui ela tá bem bonita, mas a gente também tem umas representações dela que são um pouco mais assustadoras, assim, sabe? Que tem a ver com o medo, que tem a ver com a morte, que tem a ver com a destruição. Mas é isso, todo mundo passa por isso, né? Até falei bastante disso na outra leitura, que foi a leitura da finalização dos ciclos. Então eu acredito que talvez isso faça bastante sentido para você nesse momento, tá? Mas lembre-se que essa energia, ela tá aqui na sua mão. Você tem poder. Pode ser que você tenha limitações e que você precise de um tempo. Você precise sentar no escuro, sabe? Uma sala fechada, escura ali, e entrar dentro da sua própria mente para você conseguir meditar, refletir sobre as coisas que estão ruins e as coisas que precisam ficar para trás. Mas você tem poder, e esse poder ele pode servir para inúmeras coisas, coisas boas, coisas ruins, e essas coisas elas precisam ser trabalhadas dentro de você. Tá bom, grupo 1? Então, desejo boa sorte e nos vemos numa próxima leitura. Saudações, grupo 2. Como é que você tá? Tá tudo bem por aí? Bom, você escolheu aqui, né, a carta do The Animal com o dadinho aqui na casa 12.
A casa 12 é a casa de peixes, que é uma casa muito ligada ali com a espiritualidade, com o mistério, com coisas ocultas, com coisas inconscientes também, né? Eu acabo pensando muito assim na questão de Netuno, Poseidon ali, né? O oceano cheio dos mistérios, muito profundo e tudo mais. E achei até engraçado porque as cartas que saíram, elas não parecem muito profundas, assim. São cartas que são mais simples ou que falam da superfície ou que falam do carnal de alguém, né? Da pessoa. E até aqui a carta do chakra ou Ártemis mesmo, a gente tem muito a questão do intelecto e a questão da comunicação aqui. Então, como abriu aqui com The Animal, que é uma carta que fala sobre o nosso lado animal, sobre as nossas vísceras, assim, né? Uma coisa bem intensa. É uma carta que pode falar de um momento de intensidade, de pensamentos, de intensidade de emoções, de intensidade de ações e até de um pouco de falta de autocontrole também, tá? Uma carta que, assim, quando ela vem positiva, ela tá associada com a gente encontrar a nossa natureza interior, né? Porque afinal também somos animais e nós precisamos às vezes, sei lá, pisar no mato, pisar na terra, dar um tempo na natureza pra gente se ver como natureza também. Mas quando ela tá negativa, é uma carta que apresenta um excesso de comportamento instintivo. Então, pessoas que às vezes acabam reagindo muito rápido às coisas que acontecem, sabe? Pessoas que às vezes têm um comportamento agressivo, selvagem mesmo, tipo como se fosse um leão, assim, atrás da presa. Pode ser aqui até que você talvez tenha de fato uma presa, né? Que não seja uma pessoa, eu espero. Porque a gente veio com a carta da Ártemis, que é a carta da caçadora, assim, né? E ela vem como a carta do foco aqui. Então pode ser que você tenha uma presa aí a ser alcançada, né? Um objetivo a ser alcançado, que vai precisar do seu foco. E aí vai naquela questão de, às vezes, você precisa ser racional, saber como se comunicar para que você alcance, né? Para que você encontre a sua caça. A carta do Vishuddha aqui, que é ligada com o terceiro, não, o quinto chakra, é a carta que está associada aí com a forma com que a gente se comunica, a forma com que a gente expressa as coisas que a gente sente e que pensa também. Então, eu acho que também pode estar associada aqui a sua leitura com alguma coisa de comunicação, você comunica os seus pensamentos, a forma como você expressa suas vontades, que pode estar em desequilíbrio. E aí conecta de novo com essa carta aqui do animal, que é aquela pessoa que se comunica de forma agressiva, que muitas vezes assim quer falar, mas não quer ouvir. Sempre tem aquele ditado lá, né? Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Então, se você é o tipo de pessoa que, assim, quer falar qualquer coisa sem pensar, lembre-se de que você também vai ter que ouvir em algum momento, tá? E aí, a do Brahma aqui é uma carta que fala de criação, de um novo momento, de uma nova construção. Às vezes, o seu objetivo que a gente tem aqui na Ártemis, ele tá conectado, sei lá, com alguma ideia que você quer colocar no mundo, alguma coisa que você quer criar, algum projeto assim, e sei lá, você precisa de outras pessoas para te ajudarem, você precisa fazer um recrutamento aqui, né, de pessoas, e para isso você precisa ser uma pessoa um pouco mais controlada. Não controlada no sentido de estar reprimida, de não falar o que pensa nunca, né? De guardar tudo que você pensa dentro de você. Mas é a coisa de você saber como falar, de você saber como caçar também. Aqui você precisa ser experiente, você precisa ser expert, entendeu? Profissional. Então, né, o leão ali, ele fica observando primeiro, né? A gente tem os animais que são predadores e que eles ficam observando antes de atacar a presa. E é isso que você precisa fazer. Você não pode chegar assim, escangalhando tudo e blá, 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 blá. Não. Precisa trabalhar essa questão para que você consiga, de fato, acertar o teu alvo. E aí eu acredito até que o 12 ali, ele pode ter vindo muito nesse sentido, assim, do inconsciente, das profundezas do seu ser, né? Pode ser que tenham muitas coisas profundas para você trabalhar mesmo, mas na superfície aqui, às vezes,
né? Às vezes, na verdade, isso aqui pode ser muito difícil pra você. É muito difícil de controlar, é muito difícil de lidar com essa impulsividade, com essa agressividade do ser, né? Não só agressividade no sentido de, eu saio batendo nas coisas, assim, não, mas às vezes é uma agressividade mesmo que é para com as pessoas ou que é para com você mesmo, né? A forma com que você se comunica com você mesmo também é importante nesse caso, tá? Vamos tirar aqui algumas cartinhas com o tarô também, pra gente complementar a sua situação. O que as cartas querem dizer pro grupo 2? Temperança, olha só. O que as cartas querem dizer? Ás de paus, 4 de ouros e Ás de ouros. Tem mais uma? O que as cartas querem dizer? E Rainha de ouros. Tá. Bom, essa Rainha de ouros aqui, vou começar por ela, porque eu acho que ela pode ser a pessoa que é o teu alvo aí, o alvo do seu objetivo, ou então ela pode representar características que você precisa trabalhar dentro de você mesmo, tá? Mas eu acho que talvez seja mais uma terceira pessoa, porque já veio muita coisa assim voltado para você dar uma segurada de novo, tá? A gente tem o Ás de Paus, que para mim confirma aquela questão assim de ter um projeto, uma ideia, uma vontade, às vezes pode ser uma paixão, né? Uma paixão por coisas ou uma paixão por uma pessoa aqui também, né? Às vezes, sei lá, tu gosta muito de alguém, tá apaixonado por alguém e não sabe direito como expressar isso também, né? Mas como vieram muitas cartas de ouros, assim, eu acho que pode estar mais relacionado com a questão de trabalho. Veio o Ás de Paus e o Ás de ouros, na verdade, né? Então, projetos intensos aqui, projetos criativos muito bons, que tem grandes chances de dar certo, que tem grandes chances de florescer, de crescer, de dar frutos abundantes, muita prosperidade, tá? Muito dinheiro aqui também, tá? Inclusive a Rainha de Ouros, ela também pode estar mostrando aqui o resultado, né, da sua paciência, o resultado do seu autocontrole, o resultado da sua calmaria, que é você estar sentado aqui no trono com toda a riqueza que lhe é devida, entendeu? Com tudo que é possível receber do universo, que tem uma coisa de abundância muito forte, de estar aqui, né, coberta de ouro mesmo. Só que para isso tudo você vai precisar o que aqui? De temperança e de 4 de ouros. Temperança por si só já fala, né? Você precisa temperar, amornar as suas emoções e as suas atitudes, tá? E a sua forma de falar e de reagir aos acontecimentos. E o 4 de ouros, ele pode indicar aqui também uma necessidade, sei lá, de segurar dinheiro. Então, se você é uma pessoa que eu tô investindo no projeto X, eu vou gastar todo o dinheiro que eu tenho guardado pra que isso dê certo. Não, calma. Vai com calma, vai bem devagar, tá? Vai amornando aí a situação, vai amornando a sua consciência também, porque senão você vai atropelar o processo e isso pode acabar não dando certo, tá? Mas tem muita chance de dar certo. Tem muita chance mesmo, só que você, tipo assim, é como se dissesse que assim, o processo em si, o projeto ou a ideia, o que quer que seja aqui, vai dar certo. Só que para manter isso, né, porque a gente tem uma semente aqui no Ás de Ouros, para manter isso, deixar ele estruturado, como num 4 de ouros e numa Rainha de Ouros, você precisa de calma e de paciência. Precisa encontrar um equilíbrio, precisa achar um caminho do meio, né? Não é desistir daquilo que você quer, não é abrir mão do seu sonho, da sua vontade, não. Mas é se lembrar que não dá para engolir as coisas, entendeu? Nem tudo precisa ser a tua presa, entendeu? Porque aí às vezes você acaba sendo o lobo de si mesmo, o animal assim de si mesmo, né? Acaba se tornando
a sua própria presa e caçando a si mesmo. Então tenha foco, trabalhe o seu foco, trabalhe o seu potencial de criação ao mesmo tempo, mas vai cuidando dessa questão da comunicação, principalmente porque você pode estar expressando isso tudo para o mundo de uma forma muito bruta, muito agressiva, tá? Precisa ter um pouquinho mais de tranquilidade. Certo, grupo 2? Espero que essa leitura te ajude. Se você gostou, deixa aí o seu like e nos vemos numa próxima, tá? Olá, grupo 3, como é que você tá? Tudo bem? Bom, você escolheu aqui o dadinho, né, do nosso querido Júpiter, que é um símbolo, traz um símbolo aí de expansão, de sorte, de crescimento, de prosperidade, tá? E as suas cartas, elas também estão voltadas para isso a partir de uma questão muito íntima, assim, sabe? Eu acho que traz uma coisa assim de você trabalhar o seu corpo, você precisar trabalhar o seu corpo para que ele trabalhe para te trazer resultados, sabe? Você cuidar de você para que isso te traga resultados na vida real, na vida material, tá? Eu acho que aqui tá até muito conectado assim com a questão do dinheiro e tal, mas as cartas que você escolheu, elas estão muito ligadas com a questão do prazer, da libertação, assim, de uma coisa de você quebrar paradigmas e você ser original, você ser autêntico, você se dar prazer, né? Porque a gente tem aqui o Svadhisthana, que é o chakra umbilical, então é o chakra que está associado com essa questão do prazer, da sexualidade, e também está associado com a nossa criatividade, com o nosso potencial criativo, um florescimento, assim, de ideias, de imagens, de cores, sabe? É como se fosse, sei lá, uma explosão, assim, acho que até ali o Júpiter tá muito ligado com isso aqui, como se fosse um Júpiter colocado dentro ali do teu umbigo e tá explodindo, tá expandindo e quer sair, sabe? Quer ser expressado de alguma forma isso. Às vezes por meio da arte, às vezes até por meio da dança aqui, tá? Me veio, porque a gente tem o Tantra e o Svadhisthana, que pra mim tem muito essa coisa da região ali do quadril, do umbigo, da barriga, então uma mexelância, sabe? E aí o Tantra aqui, a gente tem, né, talvez você já tenha ouvido falar do Tantra Yoga, que é uma prática aí de yoga, né, um estilo de yoga, eu acho. Mas a carta em si, ela fala sobre você praticar justamente para você alinhar o seu feminino e o seu masculino dentro de você. É uma carta que traz um balanço, que pede, na verdade, um balanço entre essas duas partes, sabe? Todo mundo, eu acredito pelo menos que todo mundo tem essas partes dentro de si, né? Talvez até mais do que só o feminino e o masculino. Mas aqui só uma forma de representar, né? Que às vezes a gente tem um lado que ele é mais delicado, que ele é mais amoroso, um lado que ele é mais firme, que coloca as coisas em prática, assim e tal, né? Então seria um lado mais passivo e o outro lado mais ativo. E aí eu acredito que até movimentando o seu corpo mesmo, praticando yoga, fazendo alguma dança, fazendo alguma coisa que você gosta muito, fazendo arte, né, no geral, você pode encontrar esse balanço dentro de si, tá? Ainda mais porque a gente abriu aqui com a Kali, né, que é uma carta de liberação, uma carta de, eu acredito assim, de muita expressão e de libertação do ego, né? É aquela que maceta o nosso ego, que derruba o nosso ego, que muitas vezes impede a gente de fazer coisas que a gente quer fazer, porque a gente tá pensando no que o outro vai pensar, ou então porque, sei lá, a gente pensa que vai ficar feio de determinada forma, que vai ficar estranho de determinada forma, e tipo assim, foda-se, sabe? Kali, ela vem falando meio que isso aqui pra você. Para de ouvir a voz do ego, sabe? Para de ouvir a voz do ego, porque aqui às vezes nem são as pessoas que estão falando pra você. É você que tá se ouvindo, tá ouvindo essa parte sua, que pode ser a parte, talvez ali que pensa mais em questões materiais e aí não consegue expressar a arte, né? Não consegue ser livre e criativo. Ou às vezes é uma parte que é passiva demais e aí não consegue colocar as coisas em prática, né? Trazer
as ideias para o mundo real. Então você precisa balancear essas duas coisas dentro de você, tá? E a gente fecha aqui com a carta da tempestade, né? Que tem um relâmpago. É uma carta meio que inspirada na carta da torre. Só que eu pensei duas coisas aqui, né? Ou esse relâmpago, ele já aconteceu na tua vida e aí tu tá precisando seguir adiante, né? Parar de querer controlar, parar de querer remediar a situação e buscar ali o que é do seu prazer, o que é da sua satisfação. Ou então esse relâmpago não, essa tempestade, ela é você acontecendo, entendeu? E talvez assustando mesmo as pessoas, talvez deixando todo mundo abalado de fato, ou abalando estruturas aí que são muito retrógradas, que são muito convencionais aí, né? Que tá sempre no conveniente. E isso não é ruim, tá? Eu nunca tinha reparado que tinha um olhinho aqui, gente. Incrível essa coisa, né? É uma carta que tem várias colagens aqui, né? Essa artista, ela é muito... Eu gosto muito dela, que é a Kim Krans. Mas, enfim, é uma carta que traz esse abalo das estruturas mesmo, traz ruptura, traz coisas não convencionais e não esperadas. E eu acho que é isso que você tem que fazer na sua vida aqui. Vamos tirar um pouquinho de carta com o tarô pra gente complementar a mensagem, então. Qual que é a leitura do grupo 3? O diabo, olha só. Com a rainha de paus, a estrela, o 3 de copas e o 6 de copas. Sabe o que me veio aqui, gente? Às vezes você tem um sonho de infância. Espera aí, deixa eu arrumar aqui. Às vezes você tem um sonho de infância. Alguma coisa que você carrega com você há muito tempo. Ou pode não ser de infância, mas algo que tá dentro da sua memória, sabe? Que tá cravado na sua memória e que você não tá colocando em prática ali. E isso vai continuar existindo dentro da sua memória. Não vai sair. Mesmo que você evite, que você minta pra si mesmo, tá? Eu acho que essa leitura, ela vem bem forte, assim mesmo, com essa carta do diabo ali, Kali e a tempestade. Então, você pode estar mentindo pra si mesmo ou mentindo pras pessoas, sabe? Fingindo ser uma coisa que você não é, ou fingindo não ser uma coisa que você adoraria ser. E aí, rainha de paus, a estrela, sabe? Tem uma coisa muito artística dentro de você. Eu não sei, rainha de paus também me lembra muito movimento de dança, assim. Mas pode ser que, sei lá, você gosta de cantar, você gosta de pintar, você gosta de qualquer coisa, jogar tarô. E daí, você meio que pode estar fugindo disso, assim, sabe? Tá se enganando, tá se amarrando às armadilhas do ego. De novo, você precisa largar o seu ego, né? Pesquisa aí o que é o ego. Se você tiver com dúvida, dá uma pesquisada aí, né? Eu acho que às vezes a gente precisa escancarar as coisas, dar nome para as coisas e ler sobre isso, pesquisar e ir macerando aquilo também dentro da gente, tá? Mas aqui eu acho que mais importante de tudo é o movimento, é o envolvimento com alguma veia artística que você tem, tá? E esse 3 de copas aqui pra mim também lembra dança, gente. Alguém aqui tá querendo ser dançarina, tá querendo fazer uma aula de dança, alguma coisa nesse sentido. E você pode encontrar muitas parcerias aqui e você pode também ter muito sucesso, tá? Porque a estrela é uma coisa assim de você tá brilhando, você tá aparecendo, tá sendo visto e notado e tá sendo reconhecido também, tá? Então, isso aqui pode ser, de fato, um sonho mesmo. Um sonho muito profundo que você tem. E que tá deixando pra trás ali por conta do ego. Mas eu acho que você tem tudo pra dar certo nisso daqui. Você precisa começar a praticar, colocar alguma coisa em prática, tá?
Nesse caso aqui, não é o caso de dar uma esperada, de, vou estudar sobre isso primeiro, ler a parte teórica. Não. Se você gosta de pintar, comece a pintar. Se você gosta de cantar, comece a cantar, entendeu? Vai fazendo as coisas, mesmo que assim, eu não vou dedicar minha vida inteira a isso, mas coloca isso dentro da sua rotina. Lembra lá do balanço entre o masculino e o feminino, o ativo e o passivo. Às vezes você tá com um masculino muito pesado e é um masculino que tá preocupado sempre em cumprir as tarefas que tem para fazer no dia. Eu trabalho CLT e aí eu tenho que seguir isso, chego cansado em casa e não sei o que, não tenho o que fazer, né? Às vezes não tem. Mas no caso aqui eu acredito que tem sim. E às vezes isso pode estar vindo com essa quebra, né? Alguma coisa que você precisa fazer, uma ruptura, para abrir espaço para esse seu Júpiter no umbigo explodir de vez aqui e acontecer uma explosão de criatividade, de brilho, de beleza, né? Às vezes também pode ser algo relacionado à sexualidade, tá? Não vou descartar essa possibilidade, porque é que assim, aqui nesse caso, acho que nem vem uma coisa de identidade de gênero ou de orientação sexual exatamente, mas pode ser que seja também. Às vezes é um modo de se relacionar. O Três de Copas pode trazer, sei lá, uma relação, uma coisa aberta, assim, um trisal, e você tendo ali amor e fogo para dar para todo mundo, mas não necessariamente nesse sentido, tá? Mas às vezes pode ser também que você gosta de determinado tipo de pessoa ali, né? Você já sabe qual é a tua orientação e você finge que não sabe, né? Ou faz isso escondido ali porque, sei lá, as pessoas vão te julgar, entendeu? Só que, na verdade, é você que tá se julgando, tá? E até me veio aqui a questão da sexualidade também, porque tem duas menininhas aqui, sabe? Tipo assim, como se tivesse aqui uma coisa de uma conexão de infância mesmo, e aí depois várias mulheres trocando aqui também. Então, às vezes pode ter algo relacionado a isso, tá? Mas se não for também, talvez faça mais sentido a questão da sua expressão de algo de veia artística, de algo que você quer fazer e que você tem muita chance de ter sucesso nisso, desde que você ponha em prática, tá? Mexe esse corpo, mexe essas cordas vocais, mexe as mãos aí, se você quiser pintar alguma coisa. Se for uma arte completamente diferente das que eu falei aqui também, faça conforme tem que ser feito, que você já sabe, né? Vai buscando experimentar isso. Acho que a experimentação aqui ela é muito importante. Então, às vezes, não é nem uma prática de ficar repetindo o movimento, né? Ou, sei lá, tá fazendo um desenho, aí eu vou ficar estudando desenho. Não, aqui é coisas tipo assim, joga tinta na tela, sabe? Começa a experimentar uns movimentos diferentes, vai experimentando as tonalidades da sua voz, assim, sabe? Vai provando os sabores das coisas. Você precisa provar os sabores da vida e os sabores das coisas que você gosta já, para você descobrir ainda mais, sabe? Às vezes o mundo ele é cheio de coisas que a gente não conhece, a gente acha que conhece. Aqui você precisa balancear essa coisa do estou seguro e o medo da insegurança ali e tal. Como eu disse, tempestade aqui não é coisa que, vai passar despercebido. Não, você vai ser notada e eu acredito que é pra ser mesmo, tá? É pra ser vista, é pra ser notado o que você tá fazendo, tá? Bom, grupo 3, eu ia falar 4 já, porque esse daqui me lembra o símbolo de Júpiter, pra mim é um 4, né? Mas pode ser também, né? Aqui, às vezes, o 4 ele tá representando ali um equilíbrio entre todas essas partes que vai, de fato, te dar uma segurança financeira, que vai te dar um crescimento profissional também, tá? Eu acredito que isso daqui é como se fosse também o fim da linha ali que vai te dar expansão, de fato. Você tá com sorte nesse momento para essa área que, sei lá, você tá querendo. Então, se coloca no mundo, se mostra. Espero que você... Bom, eu não vou nem desejar boa sorte, porque aqui eu já sei que você tá tendo, mas eu espero que a leitura te ajude também de alguma forma a despertar essas coisas. E a gente se vê numa próxima, tá? Tchauzinho!